palco é o espelho da vida. E cada mulher que pisa neste chão carrega outras consigo. As que vieram antes, silenciadas, esquecidas, ousadas. As que ainda virão, cheias de voz e de sonhos. A vida é um grande espetáculo em ato contínuo. E na maioria das vezes entramos em cena sem ensaio. E improvisamos coragem e vestimos 1000 personagens. E o aplauso mais importante é aquele que damos umas às outras. Está no ar o programa Retratos Femininos, o nosso encontro semanal, que revela histórias de mulheres espalhadas por todo o país. A nossa convidada de hoje é uma mulher que, ao longo de 4 décadas, construiu muito mais do que uma trajetória de sucesso. Suas personagens marcaram a história da televisão, do teatro e do cinema brasileiro. Ela é psicóloga, atriz, comediante, cantora, apresentadora. E ela sempre trouxe nas suas criações uma marca profunda, a de não ter medo de rir de si mesma, de provocar, de tocar na ferida da sociedade, com humor e inteligência. Ela é Marisa Hort. Hello! Olá, muito prazer. Que bom falar com você, Obrigada, viu? querida. Obrigada. Imagina. Viemos na sua casa hoje. Vieram, minha casa é palco. Hoje você vai ser a espectadora da sua história, pode ser? Com prazer, com alegria. São mais de 40 anos, passando pelo teatro, música, cinema, TV. Quando que você teve a certeza de que o palco era o seu lugar? Tempo, viu? Há mais de 40. Com certeza, mais de 40. Porque eu ainda comecei tarde, porque minha mãe não me deixou ser atriz mirim. Ela não deixava? Como é que era na sua casa isso? Eu sempre quis ser artista, desde que eu me lembro por gente. Assim, eu achei que todo mundo queria ser artista. Eu achei que era óbvio. É a profissão. É a profissão. Quando é que você vai se tornar? Eu achei que era um mundo de atores e atrizes. Ou cantores, modelo também permitia, dublagem, talvez. Mas achei que não existia mais nada além disso. E aí foi? E aí minha mãe gostava muito de cultura, meu pai também, mas eles gostavam muito de estudo e tal. Então eu tinha que me formar, eu tinha que estudar, eu tinha que... A minha mãe falava, você quer ser artista? Então vai aprender. Eu tive sorte. O balé me botou na dança desde muito cedo. Você nadou, né? Quando era criança Fui também. nadadora, mas bailarina. Daí ela me botou, tinha que aprender um instrumento musical. Então eu tive sorte. Eu morei numa casa onde a arte era muito bem-vinda, mas eu, até os 18, estuda. Aí tem que entrar numa universidade. Aí eu falava, qual? Eu gostava de ciências sociais, a oceanografia, passando por direito. Qual? E aí? Eu gostava de muitas coisas da vida, entendeu? Aí, pânico, né? Daí eu tive coragem. Entrei na psicologia. Acho que eu tava precisando mais fazer terapia do que cuidar dos outros. Não, acho que psicologia é um talento muito específico. Quase como de ator, assim. Acho que existem psicólogos, acho linda a psicologia. Sou paciente, acho que ajuda muito a gente. Mas eu não era psicóloga. E aí eu tive coragem de fazer escola de arte dramática, que era um curso gratuito, noturno, difícil de entrar. Entrei e aí começou. E como foi pisar no palco a primeira vez? Maravilhoso. Eu falei, é isso aqui mesmo que eu quero. Nunca tive dúvida. Nunca teve dúvida? Desculpa, não. Que maravilhosa. E como que foi essa coisa da música? Você gosta, né? Participou do grupo, teve o Lune, o Vexame, criou um álbum. Isso aí foi um presente. Como é que foi isso? Olha, eu já era formada na Escola de Arte Dramática e tinha uma cena da música em São Paulo muito atraente, muito legal. Um monte de shows, um monte de clubes noturnos, shows à meia-noite. Aí eu brinco que eu queria o horário das 9 às 11 no teatro, mas eu queria o horário da meia-noite, às 2 nas casas de show. Eu queria fazer show, mas eu não sabia, não tocava nenhum instrumento, apesar dos esforços da minha mãe. E aí eu fui chamada para participar de um grupo que se chamava Lune, que era um grupo muito de acordo com a época, que tinha uma
uma democracia maior de mídias, entendeu? Eu era atriz, mas podia ter uma atriz na banda, tinha um artista plástico, tinha o Grupo Rumo que fazia música com a fala, tinha Laurie Anderson no cenário mundial fazendo músicas com textos. Então era isso, assim. Eram várias tribos querendo fazer arte junto. Era uma banda que reunia muita gente de mídias diferentes. A gente fazia show com gente de circo, com gente dizendo poesias, com gente que tocava muito do lado de uma pessoa tocando um cassiotone, que era um... A gente não tinha bateria, a gente ajustava a bateria no cassiotone, assim. E rolou muito, Lune. Foi um baita sucesso. A gente chegou um ano, fez 120 shows num ano. Que legal. A gente assinou a abertura da novela Que Rei Sou Eu. A gente estourou, gente. Foi muito inesperado isso. E nessas da performance, de imitar uma cantora, eu fui aprendendo a cantar. Que demais. E como foi passar do teatro para a TV e já num papel da Rainha da Sucata, que tinha atores que provavelmente você já conhecia, falava, gente, tô aqui, né? Ídolos meus. Como é que foi isso? Ainda bem que eu tive um batismo de TV na TV Cultura. Ah, e você fez até Confissões, uma parte, né, do Confissões de Adolescente. Fiz, não, mas isso eu já estava sambada na televisão, tô dizendo no começo mesmo. Bem comecinho. Eu fiz revistinha. Eu fiz porque eu tinha um grande amigo, tenho até hoje, que é o Flávio de Souza, de quem eu tinha feito Fica Comigo Essa Noite. Uma peça muito linda, marcante. Né? Você fala que essa é a peça que você mais recebeu aplausos. Você tem isso na sua cabeça mesmo? Assim, como é que é? Quando você olha aqui a plateia, você relembra isso ou não? Modéstia à parte, eu tenho recebido muitos aplausos. Isso é ótimo. Na vida. Mas é que foi um aplauso muito surpreendente. Era um teatro pequeno, mas o povo pulou. Que demais. Assim, não é que vamos levantar para aplaudir ela. Não, foi assim. Terminou a peça, o pessoal fez assim. Foi jumping. Eu fiz assim, bum! Falei, nossa! Que demais. Aí foi incrível, foi um aplauso jumping ovation, ovação que pula. Gente, cai o microfone aqui que a pessoa se demonstra. Não, tá ótimo. E então foi uma peça muito marcante mesmo. Mas o Flávio de Souza começou a me colocar num tempo da TV Cultura que era muito bacana, tinha umas ficções, X-Tudo eu fiz revistinha. Aí quando eu fui pra Globo fazer Rainha da Sucata, eu não era tão pata-choca no estúdio de TV, né? Mas tomei alguns sustos. Tipo, entrei no set da novela, minha casa, uma hora, eu falei, tinha que abrir uma janela. Ah, não sei o que, eu abri a janela, tinha uma câmera aqui. Eu fiz, Eu não sabia o que era trabalhar com 5 câmeras ao mesmo tempo, 4. Era muita estrutura. Muita estrutura, já saía do estúdio praticamente editado o negócio, entendeu? E foi muito estresse e muita maravilha, porque era uma novela que comemorava os 25 anos da Globo. Então era uma data incrível, e aí tinha todo mundo, nos primeiros capítulos, tinha Fernanda Montenegro e Marília Pêra, seguiram Regina Duarte, Glória Menezes, tinha no começo Lima Duarte, Paulo Gracindo, Antônio Fagundes, os jovens tinham todos, na época, os jovens, que era Cláudia Raia, Cláudio Hanna, Maurício Matar, Marcelo Novaes, Andréa Beltrão, uma loucura, estelar mesmo. Tinha Renata Sorrati, Anissete Bruno, tinha Araci Balabanian, tinha Flávio Miliaccio. Que elenco, todo mundo. Eu me sentia... Eu passava muito nervoso. De repente eu via aquela Renata Sorrati conversando comigo, eu dizia, gente... Não conseguia nem prestar atenção no que ela falava, né? Não, a boca mexendo. E eu falava assim, gente, eu entrei na novela. Que incrível. Foi muito legal. E eu fiz isso para pessoas depois da minha vida. Eu fiz gentileza. Anos depois, em 2007. Eu estava fazendo Bang Bang. E quem era o estreante? Rodrigo Lombardi. Fazendo um mágico. E ele não acreditava que estava trabalhando comigo. Que bonito isso. E ele, Respeito. peraí que eu tô passando mal. Eu falei, eu já estive nesse seu lugar. Eu falei, quando você virar um galã de novela, bem famoso, ele fazia um mágico ali no... Eu lembro que ele tinha ele passava um lápis preto, um lápis preto, uma barba. Eu falei, quando você virar um galã de novela bem famoso, você promete que você vai continuar me cumprimentando? Imagina, isso não vai acontecer. Eu falei, vai acontecer. Olha que legal. Vai acontecer. Olha a sua cara, olha o seu shape, olha a sua energia, você é bom ator. Vai acontecer, tá? Daí até hoje ele me encontra, aconteceu, né? E é tão bonita essa gentileza, né? Eu acho que isso fortalece o meio, né? Ter essa gentileza de a nossa relação entre atores, sabe? Eu adoraria tirar um pouco esse preconceito que as pessoas têm, que o nosso meio é agressivo demais, que é uma puxação de tapete, que é um monte de gente ruim. É uma família imensa.
Eu aprendi com o Neila Torraca. A nossa família são os artistas, são os atores. Passa tempo mais ali do que em casa ou em qualquer outro lugar quando você faz um tem trabalho, amor, né? amiga. Tem amor, tem auxílio, tem solidariedade. A gente vive ajudando um colega que não tá legal. Tem uma rede de apoio real. Isso é muito bonito. Real, porque como o artista acaba sofrendo preconceito, a gente se une muito. E a gente maravilhosa. Cada pessoa que eu conheci na minha profissão. Quando por falar em personagens, a gente sabe da Magda, Sai de Baixo, né? Que todo mundo virou uma febre, virou tudo, né? Adjetivo, virou... Que loucura. Foi incrível, assim. E aí, como é que foi pra você, né? Fazer uma coisa familiar num teatro, que era legal, porque vocês tinham uma reação do povo, então já sabia, por exemplo, isso aqui tá dando certo ou não. Mas como foi fazer uma personagem tão popular, tão icônica? Na Magda eu já tinha me conformado, que eu era engraçada mesmo. Não tinha jeito, eu tive um grande mestre para isso, que foi o Falabella. Que nós fizemos uma peça de teatro, logo depois que eu fiz A Rainha da Sucata. A gente viajou o Brasil inteiro fazendo Algemas do Ódio. Que era um comediaço, era Zé Vilker, Miguel Falabella, eu, Mônica Torres e Luiz Salem. Viajando o Brasil inteiro, uma turnê gigante. E eu rejeitava um pouco, achava meio, sei lá. E um dia o Miguel falou, chega, você é uma macaca de circo, daquelas com saiote, entendeu? Se joga. Se joga, esquece, Marisa, seu caso é um caso perdido, não tem jeito. E até hoje ele é o meu farol nesse sentido. Olha lá ela cuspindo na comédia. Olha lá, palhaça, entendeu? Depois que eu me vi no Sai de Baixo brigando com uma boneca inflável e perdendo a briga. O bebê reborn daquela época, né? Que eu era realmente boa, entendeu? Mas assim, porque eu gosto também de fazer drama, não quero perder, eu sou muito fominha. A verdade é essa, eu sou fominha pra caramba. E eu faço comédia como quem faz drama. Tem que fazer a sério. É igual pra mim. Eu fazia a Magda baseada nos meus estudos de psicologia. Eu achava que ela tinha um rebaixamento intelectual, que ela tinha alguma lesão cerebral. Eu tinha todo um cálculo. Hoje você faria algo diferente na Magda? Não, eu acho ela muito boa. Ela me superou a mim mesma. Até eu olho ela e falo, gente, que personagem legal, meu. Não faria. Me acho bonitona hoje, porque na época eu não percebia. Você não percebia? Não, nunca percebi muito. Como assim, mulher? Mas a Magda virou uma coisa que eu mesmo assisto, eu mesmo não acredito que eu tinha coragem de fazer aquilo. Mas você revê? Você gosta de rever? Hoje em dia, assim, depois que passa 15 anos, eu gosto. Mas no momento, não? Nunca, odeio. Muito difícil. Você é muito crítica? Muito. É ruim se ver, né? E aí você acha que perde um pouco a autenticidade quando você vai se vendo logo num trabalho que você ainda tá no ar? Eu deveria ser uma profissional melhor, me ver com objetividade e melhorar. O caso é que eu não consigo ver com objetividade. Eu vejo com autodepreciação. Então, em vez de me ajudar a crescer, o que deveria, me ajuda a me afundar. Então, como eu tenho uma distorção na visão que eu não consigo ver direito. Quando a gente vê uma foto da gente... Ai, a gente só vê a barriga que pulou. Pode ser 4 centímetros de barriga que pulou da calcinha, mas você só vai ver aquilo. Para atores não é diferente, gente. A gente vê aquilo, a gente vê... Então, daí passa 8, 10 anos, você olha e fala... Ó, tá bonitona, hein? Ó, que lindo isso aqui. Ó, que gata. Na hora você não consegue ver. Então, lamentavelmente, eu não consegui saúde mental suficiente para ver com calma e me melhorar. Vamos fazer o seguinte? Você sabe que é isso, eu né? Sei. Você não assiste suas entrevistas todas. Sabia. Eu vou fazer o seguinte, você de casa tá gostando desse bate-papo? Aguenta aí, porque a gente ainda tem uma segunda parte de Retratos Femininos, o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Entre um ato e outro, o palco respira. E nós também. As histórias nos inspiram. E cada pausa é um convite à reflexão. E por falar em convite, caso eu não esteja por aí como uma examinadora da vida, partilhe sua história com outras mulheres. Vai ser transformador. Retratos Femininos está apenas começando.
Você está assistindo Retratos Femininos. Aqui a plateia, você relembra isso ou não? Modéstia à parte, eu tenho recebido muitos aplausos. Isso é ótimo. Na vida. Quando a gente vê uma foto da gente... Ai, a gente só vê a barriga que pulou. Pode ser 4 centímetros de barriga que pulou da calcinha, mas você só vai ver aquilo. Para atores não é diferente, gente. A gente vê aquilo, a gente vê... Então, aí passa 8, 10 anos, você olha e fala... Ó, tá bonitona, né? Ó, que lindo isso aqui. Ó, que gata. Na hora você não consegue ver. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje tem essa convidada maravilhosa, Marisa Hort. Quando deu certo da gente conversar com você, eu fiquei muito feliz. Porque obrigada. O intuito do programa é a gente valorizar a história das mulheres. E é tão bonito poder ouvir as suas histórias de uma outra forma, né? Com mais paciência, valorizando mesmo, inspirando outras mulheres, essa força, essa determinação. Num meio que a gente sabe que muitas vezes você deve ter passado algumas dificuldades, até com personagens. Como é que era isso, assim? E se ainda é? A gente passa muito nervoso, né? Eu brinco que essa profissão aqui você precisa ter nervos de aço. As atrizes costumam chegar numa idade avançada, bonitas, com toda a carroceria bem, até porque eu tenho uma genética boa, a gente cuida muito bem, faz ginástica, investe em dermatologia boa, etc. Tô quase sem maquiagem, viu, gente? Mas os nervos em frangalhos. Exige muito, né? Entende? Exige muito. A estrutura musculoesquelética vai bem. Agora os nervos, amiga. Porque a gente passa muito nervoso, a gente passa muito medo. Todo o trabalho é um estresse, é um medo da moléstia. A gente pega a prática de sentir medo, de sentir nervoso. E aí quando vai bem, você também fica hiper eufórica. E quando vai mal, você só conhece o fracasso quando você conhece o sucesso. Sim. Que são dois estados doentios. Não é normal nem fazer sucesso, nem fazer fracasso. Então eu digo, voltando aqui à psicologia, que eu acho muito, muito importante, se você é artista, eu acho importante para todo mundo, tá? Mas se puder contar com apoio psicológico, ajuda muito. Você ainda tem isso, dessa coisa da pressão, da crítica e desse sufoco. Ai, hoje o coração tá mais, eu tô mais ansiosa, por exemplo. Bem menos. Hoje, por exemplo, eu consigo fazer um monólogo, que é mais difícil mesmo, não é mentira. É muito tempo, né? Assim, só você. É difícil, porque tem a questão do texto, do decorar, mas tem a questão do ritmo do espetáculo, que é você que dá. Né? Assim, se for muito rápido, ninguém vai acompanhar. Se for muito lento, é um porre. Tem que ligar, tem que desligar, tem que abaixar. Precisa domínio, precisa ter a manha. Sim, então eu fico feliz que eu me sinto capaz e é um sucesso e tudo. Mas... cada fase da sua vida vai aparecendo novos desafios. Tipo, tem um momento agora no Bárbara que eu faço uma criança, por exemplo. E eu posso encanar uma noite, não dormir e falar, olha a minha idade, eu fazendo uma criança chupando o dedo. Eu sou ridícula, quem é que vai acreditar? Eu talvez com 25 anos, 23 anos, quando eu comecei, eu não tivesse essa neurose. Cada fase tem a sua, entendeu? Você engorda, você tá neurótica, você engorda. Eu já tive neurótica, acredito que eu já sofri porque eu era magra demais. Nossa, Passou, né? Passou! E você tocou num assunto muito legal, que é o monólogo, para falar dessa história, né, da Bárbara. Que é uma história que acho que muitas pessoas, quem não tem em casa, de repente, algum caso, né, de alguém viciado, doente, com alcoolismo. Eu aprendi com a Bárbara Gança, que a gente não deve usar a palavra vício, bem viciado, porque é uma conotação negativa. O que a gente usa? Dependente. Dependente. É. E como tem feito... Até isso, né? A gente vai aprendendo, não, eu não sabia, né? A gente aprende, E como é pra você fazer essa mulher forte, contando essa história e se expondo, assim, dessa maneira? Olha, é uma honra. Eu acho também que eu tô São muitos anos de carreira pra eu merecer essa missão, tá? Porque a Bárbara falou, vocês estão fazendo uma peça que tá muito bom como produto, mas vocês estão comprando uma briga. Eu não entendi isso. E eu, agora com 3 anos já de carreira da peça, 4 quase, entendo. É uma briga que a gente compra, uma briga bonita, ganha. A gente tem uma função social essa peça. Não tem jeito. E eu me orgulho, me alegro, porque eu vejo pequenos milagrezinhos mesmo acontecendo na plateia, depois na fila dos cumprimentos. E vem gente emocionada falar comigo, vem gente me contar das vitórias, vem gente que se sente compreendida,
vem gente me dizer que compreendeu. Sabe, uma vez veio uma mulher chorando e falou, muito obrigado, você me ajudou a perdoar minha irmã. Nossa, que bonito. Forte. Que a irmã dela tinha morrido. Apesar de ter sido internada daí, e ela ficava com raiva, porque achava que a irmã, que estava ao alcance da irmã, que ela não fez porque não quis. Não, a irmã dela não conseguiu. Então, pô, que legal você, sabe? Ela vem te abraçar. Obrigada, consegui perdoar minha irmã. Poxa, sabe? É bonito pra caramba, é lindo, demais. é lindo. E é um assunto que a gente percebe que tem, assim, alcoólicos anônimos. Porque é uma coisa que dá vergonha. As pessoas ficam com vergonha de falar. Às vezes pode ter duas casas, uma do lado da outra, com o mesmo problema nas duas casas. E por as pessoas terem vergonha, elas não se ajudam. Elas não falam, ai, na nossa família, o fulano bebe demais. A fulano, quando é mulher, Nossa. é mais estigma ainda. Exato. Já que estamos num programa que falamos com as mulheres. E não é machismo. Realmente, isso é ciência. A mulher fica alcoólatra mais rápido que o homem. E tem mais dificuldade de sair do processo de doença alcoólica. Tem mais dificuldade. Porque a gente tem mais tecido conjuntivo, é que nem engordar. Sim. Mulher engorda mais rápido e demora mais tempo para emagrecer. Algumas doenças são mais prevalentes nas mulheres do que nos homens, enfim. É um fato. E hoje em dia as mulheres estão muito piradas com a coisa de emagrecer. Se comparando demais. Tem 1000 tipos de alcoolismo, a coisa da imagem tá brutal. Então fica tem uma coisa nova agora que chama anorexia alcoólica. Comer não come, só bebe. Pior coisa, porque você vai ficar alcoólatra, aí você não vai ficar bonita, você vai ficar doente. Ninguém doente é bonito. Ninguém doente é bonito. O nosso programa chama Retratos Femininos e no começo você até falou da fotografia. E a ideia de falar retrato é que retrato tira a nossa essência, né? A fotografia a gente pode posar, de repente pensar na gordurinha ou não. Qual que é o retrato da Marisa? Como você se vê hoje? Nossa... É pergunta difícil essa. Não sei, amiga, como é que eu me vejo? Como é que eu me vejo, meu Deus do céu? Me vejo tentando. Tentando, cada vez tentando mais. E cada vez me achando menos. Não! Mas eu acho bom me achar menos. E o que eu tenho de bom eu dou, eu quero dar pros outros. Isso é bom. Não quero ficar carregando. Vou me achar o quê? Eu já fui tão arrogante com 20 anos. Sério? Ah, a gente é arrogante com 20 anos. Dá uma... Olha aqui, eu sou uma pessoa, você, sabe, com a mãe, com o tio, a gente acha que sabe. A gente paga a boca tantas vezes. Eu tinha muita teoria e pouca prática. Na prática tem sempre uma exceção que muda toda a sua teoria. Daí você começa com as teorias, não, isso é assim. A não ser que... Depois você fala, eu não sei como são as coisas. São do jeito que for. Eu tô adorando esse começo da terceira idade. Eu tô achando mal barato. Quer dizer, claro que eu preferia estar com o que eu sei hoje com 30. Não vai rolar. Que é muito gostoso ter o corpo jovem, novo. Mas eu tô gostando porque eu achei que ia ser desanimado. Eu achei que ia ser, tedioso, afastada da... Aí eu parei pra perceber que todos os filmes, todas as músicas, a melhor parte é o final, né? Exatamente. É quando começa a ouvir os grandes momentos, as grandes revelações, as grandes percepções. Eu tenho tido emoções tão gigantescas de perceber, sabe? De perder a ilusão. Perder a ilusão é bom, gente. É bom, ilusão não é bom. É porque parece bom, porque afinal o nome é esse, né? Ilusão. É tão bom perdê-las. E a maturidade traz tudo isso, né? Traz. Quer dizer, se eu não bater muito, né? Porque perder muito forte, a gente precisa segurar, sem perder a ternura, minha gente. Sim. A delicadeza, mas a Jamais, força ao mesmo sem perder tempo. a ternura, mas... Porque daí quando você encontra uma coisa boa, alegre, real, sem ilusão, é muito bom. Um abraço de um amigo, você começa a perceber mesmo o que é que importa na vida. Eu tô achando divertido. Eu tenho aqui um presentinho pra você. Enquanto a gente Mentira, foi ainda vou ganhar presente. conversando, a gente foi fazendo uns retratos do nosso dia de hoje para que você lembre com carinho Mentira, para. a sua forma de Já? conversar. Oh, que coisa chique. Não, gente, fala. Olha essa caixinha. Olha a palhinha vermelha. Vermelha coração. Para você ver o seu retrato de hoje. Que amor! São os Polaroids. Polaroid é isso que você tava com essa maquininha, né, maluca? Eu tava
entendendo aquela maquininha. Que delícia! Ainda vai revelar mais, vai ficar mais forte. Olha que legal, dá pra ver, gente, essas fotoquinhas. Muito lindo. Que fofo! Adorei! Eu sei que agora você tem a peça, então É, vou te amiga. liberar. Mas obrigada por ter conversado com a gente hoje. Imagina, eu espero ter falado, assim... Eu ficaria mais tempo. Horas. Um dia a gente marca um café. Vamos marcar, amigo. Que mulher chique, gente. Olha, eu tô tão honrado. Olha a beleza que essa mulher é. Eu é que demais. estou. E é tão bonito. Obrigada por nos inspirar, porque a sua história faz parte da nossa também, viu? Imagina, imagina. Obrigada mesmo. Obrigada. Vocês que me ajudaram o tempo inteiro. Eu só Gostoso. traduzo, eu só sirvo a vocês. Obrigada. Valeu! Até sábado que vem. Que as cortinas nunca se fechem para as vozes femininas. Que as histórias continuem sendo contadas, respeitadas, honradas. Porque a sua história faz parte da minha.